Bom, vamos dar continuidade à parte 2 dessa atividade 1. E aí, para poder a gente dar continuidade, eu queria trazer para vocês o que pede na atividade. A gente também pede na atividade que a gente compreenda algumas etapas de projeto. E aí, isso vai levar em consideração tudo que a gente aprendeu nas outras disciplinas. E aí, eu elaborei uma apresentação resumida do que são os dois, do capítulo 2 e 3 do livro, que ele pede que a gente entenda o que acontece nesses dois capítulos. E aí, para começar, a gente precisa entender o projeto que a gente vai utilizar. E para poder entender o nosso projeto, a gente também precisa compreender qual tipo de estrutura ou o que é que acontece nessa minha estrutura. E aí, para a gente iniciar, a gente precisa entender qual o tipo de fundação que eu vou utilizar nessa minha estrutura. Se a minha estrutura vai ser só sapata, se ela vai ter o tipo de impermeabilização que ela tem, se ela é de viga, qual o tipo de viga que eu vou utilizar, se eu levo em consideração o vão ou não, isso tudo vai influenciar o nosso projeto. As forças que atuam, e a gente vai ver tudo isso nessa nossa apresentação. É como se fosse um resumo de todas as disciplinas que a gente cursou até agora. E aí, quando a gente fala na estrutura, a gente tem que entender que existem algumas patologias específicas das nossas estruturas, dependendo do tipo de solo que a gente está utilizando, dependendo do tipo de escolha para a estrutura que a gente fez. E uma dessas escolhas que pode acontecer, uma dessas patologias, no caso, é o recalque. Recalque eu trouxe como imagem representativa para vocês a Torre de Pisa, que ela sofreu um recalque, ou seja, ela sofreu um desnível, ela teve um movimento de descida em um dos lados dela, e aí aconteceu de o solo em si não ter sido levado em consideração, nem o peso da estrutura. E aí tudo isso a gente tem que levar em consideração. Qual o tipo de solo que eu estou adicionando à minha estrutura? Esse solo possui rigidez específica? Se ele possui rigidez específica, qual o tipo de rigidez que ela tem? Tudo isso a gente tem que levar em consideração. Se a nossa estrutura ela tem engaste ou ela não tem engaste. E aí eu trouxe essa imagem dessa escadaria para demonstrar o que seria o engaste. O engaste nada mais é do que uma estrutura que ela está acoplada, ela está fixa em alguma outra estrutura. E aí a escadaria ela está fixa em uma parede. Ou seja, esse tipo de estrutura ela está engastada nessa parede. E aí o tipo de estrutura que eu escolho, ela sofre forças específicas. E a gente vai ver quais são esses tipos de forças que essas estruturas de nossa escolha sofrem. E aí a gente precisa entender qual o tipo de esforço que está acontecendo nas nossas estruturas de acordo com as nossas escolhas. As estruturas elas podem sofrer compressão, podem sofrer tração, podem sofrer flexão, cisalhamento e torção. Mas além desses tipos de esforços, existem outros esforços também. A gente vai ver ainda, que não coube nesse mesmo slide. Os esforços eles já estão muito bem definidos aí pelas imagens. Compressão, a gente tem forças atuando em sentidos contrários, de mesma intensidade ou de intensidade maior em um dos dois. E aí depende muito do peso que a nossa estrutura tem. A força de tração vai depender do tipo de empuxe que essa minha estrutura tem. Ela vai ser forças em sentidos contrários. Flexão são forças que atuam em sentidos contrários, no caso, entre esquerda e direita ou frente e costa, digamos assim. Cisalhamento é quando a minha estrutura ela não é fixa uma na outra, ela consegue fazer movimentação. E aí algumas estruturas de prédios hoje em dia estão utilizando alguns tipos de sistemas construtivos diferentes. A gente tem sistema mola, tem sistema pistão, tem vários tipos de sistemas. Você vai escolher algum desses tipos para poder fazer as suas escolhas de projeto. A gente também tem a questão de torção. Na torção é o sentido de rotação que essa minha estrutura faz. Geralmente são em sentidos contrários.
E aí, novamente, a gente tem que levar em consideração o tipo de estrutura que a gente escolhe, porque dependendo da escolha que a gente faça, nossa estrutura ela sofre com forças específicas. O exemplo que eu trouxe aqui para vocês foi o da viga. E aí, vê só. Se eu não levo em consideração o distanciamento entre o vão das vigas, entre o vão dos pilares, no caso, desculpa o erro, a nossa viga ela acaba sofrendo esforços específicos. Aqui a gente tem esforço de compressão, que é quando esse lado daqui ele sofre a compressão em sentidos contrários, quer dizer, mesmo sentido. E aqui embaixo a gente tem o efeito de tração, ou seja, nenhum dos esforços eles são únicos em relação à nossa estrutura. A gente sempre vai ter mais de um tipo de esforço sofrendo na nossa estrutura. E quem sabe se a nossa estrutura ela não pode estar sofrendo todos os tipos de esforços. E aí tudo isso a gente tem que levar em consideração, tanto na hora da modelagem, quanto na hora das escolhas que a gente vai fazer e como é que essa estrutura ela vai estar disposta. As nossas estruturas elas também podem sofrer com um tipo de esforço chamado deformação. Pode sofrer também por vibração e pode sofrer por flambagem. E aí vai de acordo com as minhas escolhas. Deformação vai de acordo com o tipo de flexão ou compressão ou algum daqueles outros tipos de força que está acontecendo ali na minha estrutura. Vibração vai de acordo com frequências específicas, e aí geralmente é muito utilizado pelo pessoal da engenharia fazer cálculos específicos para saber se a minha estrutura ela sofre vibrações específicas e se essas vibrações elas acabam influenciando em movimentos que a minha estrutura tem. Dependendo do tipo de vibração, pode acontecer até que essa nossa estrutura ela venha abaixo. E aí vai de acordo com as minhas escolhas. Alguns materiais eles sofrem vibrações específicas e essas vibrações podem acabar danificando a estrutura. Se ela ocorre flambagem, a flambagem vai de acordo com também com a estrutura que eu escolho. E aí eu trouxe para vocês alguns sistemas construtivos que a gente vai começar agora. A gente tem os sistemas construtivos dos tipos convencionais, que são alvenaria estrutural, alvenaria de vedação e concreto armado. Esses são os sistemas construtivos convencionais. São os mais utilizados aqui no Brasil. A gente tem aqui como exemplo do sistema estrutural, de alvenaria estrutural no caso, que é a que a gente utiliza somente bloco de concreto cerâmico. O segundo a gente tem aqui o sistema de alvenaria de vedação, que é quando a gente utiliza o próprio bloco cerâmico ou o próprio bloco de concreto para fazer a vedação da nossa estrutura. Mas geralmente é utilizado mais o bloco cerâmico, porque o bloco cerâmico ele tem um tipo de impermeabilização diferente do bloco de concreto. E o concreto armado, que é muito utilizado na hora de fazer vigas, pilares e todo esse tipo de estrutura que já vem vou dizer assim, ferro embutido na nossa estrutura, para causar um efeito de reforço estrutural. E aí, como exemplo aí também, para mostrar como é que funciona essa questão de alvenaria de vedação, a nossa estrutura, ela acaba utilizando o próprio bloco, e aí diferente desse daqui, a gente tem o seguinte, nesse sistema daqui a gente não tem me esqueci como é que é o nome, aquelas partes estruturais que a gente tem para poder não acontecer um movimento específico que acontece em cima de portas e janelas, que é o efeito de rachadura, que às vezes acontece em sistemas estruturais que não utilizam esse tipo de estrutura. E aí aqui eu trouxe outros sistemas construtivos que a gente também tem. A gente tem os sistemas industrializados, que são os pré-moldados de concreto, o steel frame e o wood frame.
Esses dois últimos a gente conhece por conta da disciplina de aquela lá que a gente teve que fazer as casas desmancháveis, digamos assim. Não estou lembrado o nome da disciplina. No sistema pré-moldado são peças já pré-formadas em concreto, que a gente só faz o movimento de Lego, de construção em Lego. O steel frame é quando a gente utiliza os metais para poder criar as nossas estruturas. E o wood frame é o que utiliza a madeira para fazer as casas. E aí o wood frame geralmente não é muito utilizado aqui no Brasil. Existem algumas regiões do país que utilizam, mas não é tão utilizado. O steel frame também não é um pouco utilizado também não. Porque leva em consideração os materiais que a gente utiliza. A gente geralmente, pelo menos aqui na minha região, a gente utiliza mais os blocos cerâmicos ou os pré-moldados, que são estruturas mais rígidas e mais... sofrem menos ações, digamos assim. Sistemas sustentáveis e inovadores, a gente tem os blocos de tijolo ecológico, os blocos de EPS, que são de isopor. A gente tem a construção modular, que são módulos que a gente já traz pronto para somente adicionar ao local. A gente tem pilão em taipa, que é um sistema estrutural que está sendo utilizado novo agora para a construção de casas, e aí ele só leva em consideração o movimento de pilar, ou seja, ele utiliza areia, barro para poder fazer o pilamento. A gente tem também os sistemas naturais de bioconstrução, que geralmente eles não são muito utilizados, mas a gente precisa entender como é que funcionam eles. A gente tem o adobe, que é utilizando tijolos crus secos ao sol para poder fazer a nossa estrutura. A gente faz todos os blocos, cadê o mouse? Todos os blocos, e aí esses blocos eles são secos ao sol. A gente tem o Super Adobe, que são utilizados sacos preenchidos. Eu ia trazer um vídeo e acabei esquecendo de colocar ele na apresentação. Eles são utilizados com areia compactada. Eles colocam areia dentro do saco e saem empilhando um saco no outro para poder fazer a nossa estrutura. E aí depois eles só dão um acabamento final. A gente também tem a estrutura de bambu, que é essa daqui que eu trouxe, e são utilizados apenas o bambu para fazer esse tipo de estrutura em específico. E aí a gente tem que levar também em consideração qual é o tipo de cobertura que eu estou utilizando no meu projeto. Se é a cobertura de laje permeável ou um jardim telhado. E aí eu trouxe aqui algumas imagens de referência para a gente ver como é que funcionam essas estruturas. Se ela é de telhado aparente ou com águas diversas, no caso. Aqui eu tenho telhado 2 águas, aqui eu tenho telhado com mais de 2 águas. E aí, lembra acho que é instalações prediais, que a gente teve que fazer dimensionamento de calha, escoamento de água, cálculos específicos para saber quanto de água vai em cada telhado, de acordo com o pluviômetro que é utilizado na nossa região. Se as estruturas elas são coberturas curvas ou não, e aí eu trouxe algumas estruturas aqui para a gente ver como é que são essas estruturas curvas. Se ela é cobertura do tipo tensionada, e aí eu trouxe aqui as estruturas tipo lona tensionada, para a gente ver como é que funciona. As tipologias de esquadria que a gente pode utilizar, aqui tem algumas, eu sei que existem outras mais, mas eu trouxe algumas que são mais usuais. A gente tem os tipos de janelas, se elas são basculhantes, se elas são basculhante com eixo pivotante, se elas são janela do tipo vertical e guilhotina, se elas são janela somente de correr, se a nossa porta é pivotante ou não, e aí vai de acordo com o tipo de escolha que eu faço para o meu projeto. Às vezes, aqui na minha cidade teve uma modinha de porta pivotante.
que acredito que em muita cidade teve. E aí a gente tem que entender quais são os tipos de patologias também que podem acontecer nessas nossas estruturas, nessas nossas esquadrias que a gente escolhe também. Algumas vão ter patologias específicas. Algumas conseguem juntar mais sujeira, outras conseguem fazer vedações específicas. E aí tudo vai de acordo com as minhas escolhas. Para fundamento de projeto de interiores e residencial, a gente tem que ver qual o tipo de forma que que o meu terreno tem. E aí, geralmente, como foi dito, é preferencial que você escolha terrenos quadrados ou retangulares para facilitar na hora das escolhas. Desculpa. Para facilitar nas horas das escolhas do nosso projeto. Desculpa. E a gente precisa ver se a forma do nosso terreno ela é uma forma retilínea, no caso, a escolha para o nosso projeto, se ele vai levando em consideração a forma retilínea, se ela leva em consideração a forma angular, e aí cada uma delas tem definições específicas. Retilínea já é muito específico, a gente já sabe que é uma casa em formato linha reta, né? Formas angulares é quando elas seguem angulações específicas em projetos, e geralmente esse tipo de projeto geralmente é utilizado para museu, para teatro, mas a gente também pode adequar a projetos residenciais. Se elas possuem curvas e as curvas vão seguindo movimentos orgânicos, lembram desses princípios que a gente tem? A gente também vai ver sobre princípios de interiores. E aí os princípios de interior que a gente vai utilizar nesse nosso projeto também servem para a gente adequar a nossa casa. Se essa casa possui equilíbrio, proporção, ênfase, contraste, se ela tem repetição, se ela tem padrão, se ela tem harmonia. E cada um desses princípios também vão ser adequados ao projeto. Se as nossas escolhas para o projeto também possuem ergonomia, e aí a gente tem que levar em consideração quem são as pessoas que vão morar nesse ambiente, qual tipo e como é que essas escolhas se vão ser ergonômicas ou não, vão de acordo com as necessidades do nosso cliente. Aqui a gente tem essa moça aqui, que ela está ergonomicamente confortável, digamos assim. Mas aí a gente já tem esses dois outros casos aqui onde a ergonomia já não foi muito usual. Aqui a gente tem a estante de pratos. Só um minutinho que eu vou matar as minhas cachorras aqui. Deixa eu ver. Pronto, voltando. Se as escolhas que eu faço vão influenciar na ergonomia para o meu cliente. Aqui a gente tem a moça colocando o prato, a moça cadeirante, ela está tentando colocar o prato aqui em cima e ergonomicamente para ela causa um tipo de esforço físico que pode, não agora, mas futuramente, causar mais lesões ao corpo dela. No caso aqui do cara, o computador e a área de trabalho dele não estão ergonomicamente viáveis para ele. Ele está tendo esforços de coluna, está tendo esforço de visão, e aí vai de acordo com as escolhas que eu faço. E aí tudo que eu faço precisa ser muito bem pensado. Eu trouxe aqui essa questão das dimensões de móveis também, para esses móveis também, as dimensões dele vão influenciar nessa questão ergonômica. E aí, quando a gente fala de etapas de projeto arquitetônico, a gente tem que levar em consideração tudo o que vai para um projeto arquitetônico, desde o desenho técnico às escolhas que eu faço de medidas e proporções. E aí existem algumas funções específicas nos softwares que eles servem para facilitar os nossos processos. A gente tem a questão das vistas para facilitar tanto vista de cima, vista frontal,
lateral esquerda e lateral direita, a vista inferior, que geralmente não é tão utilizada, e aqui já está dizendo, ó, vista inferior raramente utilizada. Fachada lateral direita, fachada lateral esquerda, fachada posterior, no caso a vista de trás da nossa casa. E aí, o tipo de planta que a gente utiliza, se ela é planta baixa, se ela é planta de situação, se ela é planta de locação, planta de cobertura, e cada uma delas tem especificidades de projeto. Planta baixa, geralmente a gente utiliza dois tipos de planta baixa. A gente tem a planta baixa comum e planta baixa layout. Cada uma delas com funções específicas. Planta baixa comum, que é a planta baixa normal, ela só tem a disposição de cômodos com cotas, com disposição de esquadrias, nomenclatura para ambiente. Esse tipo de coisa é o que vem na planta baixa. Já na planta baixa layout, a gente tem a disposição de móveis, qual o distanciamento entre os móveis, qual o posicionamento que esses móveis vão ficar dentro desse ambiente. E aí entra também a questão de cotas. Mas aí as cotas que eu utilizo em uma eu não utilizo geralmente em outra. Tipo, as cotas que eu utilizo para ambientação, eu não utilizo para planta layout. Porque senão fica muito tumultuado, digamos assim. Pelo menos eu acho muito tumultuado. Estou falando isso de experiência minha. Planta de situação é a planta onde a gente demonstra o que tem no entorno desse nosso terreno. A gente mostra as ruas que tem, quais são os lotes vizinhos que tem, qual é a orientação solar que tem nesse nosso terreno. Planta de locação é a planta que mostra exatamente o ponto, o local onde está o nosso terreno, onde ele vai ser adicionado. E aí nessa planta a gente tem que ter várias outras coisas. A gente tem que ter curva de nível, a gente tem que ter apresentar os recuos que tem ou não. E aí aqui a gente tem essa outra planta aqui que mostra quais são os recuos que tem na nossa locação dessa nossa casa. Planta de cobertura aqui é uma planta de locação e planta de cobertura junta em uma só. A gente consegue fazer esse tipo de mesclagem, digamos assim. E aí na planta de cobertura a gente mostra todas as estruturas que tem de cobertura dessa nossa residência. E aí a gente entra para o tipo de corte e fachada que tem para essa nossa estrutura. A gente tem os cortes do tipo longitudinal e transversal, longitudinal e transversal. Corte perspectivado, que no caso é esse corte daqui, onde a gente deixa o nosso desenho em perspectiva ainda, também com o corte. A gente tem o corte esquemático e construtivo, que geralmente vem junto um do outro. Corte esquemático e construtivo é os esquemas que eu utilizo para fazer a minha estrutura, eles precisam estar à vista, demonstrados na nossa prancha, digamos assim. E qual é o tipo de construção que eu estou utilizando, quais os dimensionamentos que eu estou utilizando, quais as distâncias que tem. E aí, quando a gente fala sobre normas de legislações, a gente tem que levar em consideração a acessibilidade. E aí, geralmente, quando a gente fala de acessibilidade, a gente geralmente só atrela a pessoa cadeirante. Mas a gente também tem que levar em consideração que existem outras modalidades de acessibilidade. Existem pessoas cegas, existem pessoas surdas. E aí a gente tem que pensar em todo esse tipo de público na hora de projetar, levando em consideração a NBR 9050 de 2020, que é a mais atual. Acredito que seja a mais atual. Não estou passando essa informação sem ter certeza, mas eu acredito que seja a mais atual. E aí a gente tem que levar em consideração as acessibilidades das nossas escolhas. E aí a gente tem que levar em consideração todas as deficiências, todas as necessidades especiais que o usuário vai ter. Quando a gente fala na NBR 6.492 de 2021, a gente tem que levar em consideração as
especificidade de documentação técnica que o nosso projeto tem. E aí vai de acordo com tudo. O tipo de planta, qual é a planta, esse tipo de escolha que a gente faz para projeto. E aí cada etapa ela segue normas específicas, ela segue características específicas. A NBR 15.575 de 2013, que é o qual o desempenho que essa edificação que a gente tem precisa ter. E aí a gente tem que também levar em consideração o plano diretor e o código de obras do nosso município e verificar se existem normas específicas de corpo de bombeiros. Lembra a disciplina de instalações prediais? A gente precisava levar em consideração o corpo de bombeiros, o que é que ele dizia para determinadas normas específicas. E aí a gente tem que levar também em consideração, quando a gente fala de desempenho e identificação, todos esses requisitos que eu trouxe aí. A gente tem os requisitos dos usuários, quais são as especificidades que o meu usuário ele tem e quais são as partes que essas normas elas precisam que se tenha. A gente tem segurança estrutural, segurança de incêndio, tem a questão de acessibilidade, tem a questão de durabilidade, manutenção, impacto ambiental, e a gente tem que levar isso tudo em consideração na hora de fazer o nosso projeto. E aí cada uma está atrelada a quais são os requisitos gerais, qual o tipo de sistema, qual o tipo de piso, se ele tem vedação interna e externa, se ele tem um sistema de cobertura, se ele tem sistema hidrossanitário ou não. E aí, quando a gente fala de desempenho de edificação, a gente precisa levar em consideração as exigências do usuário em relação à minha edificação e quais as condições de exposição que essa minha edificação ela tem. Quais são os requisitos qualitativos ou quantitativos que tem. Quais são os tipos de critério que eu estou utilizando para fazer essa minha edificação? E qual é o modo de avaliação que eu estou utilizando? Qual o tipo de análise de projeto? Quais foram os ensaios laboratoriais que eu fiz para esse meu protótipo? Qual foi o tipo de simulação computacional que eu fiz? E aí a gente entra com a questão dos softwares 3D, principalmente os softwares BIM, para dizer qual o tipo de coisa que pode ocorrer nesse meu projeto. E aí, quando a gente fala sobre plano diretor, a gente precisa entender que o plano diretor ele é um mapa de regras que rege a minha cidade. E aí o plano diretor ele diz onde é que essa casa vai ser construída, onde é que se tem prédio, se pode ter prédio ou não, onde deve ter as praças e parques, onde é que fica cada coisa nessa nossa cidade. E onde podem passar ruas e estradas. Isso aí também é definido pelo plano diretor da nossa cidade. E aí a gente tem que levar em consideração também os parâmetros urbanísticos. E aí a gente tem a questão do zoneamento. Quais são as zonas? E aí eu trouxe aqui uma cidade próxima da minha, que é a cidade de Campina Grande. E aí a gente, para fazer o zoneamento, a gente divide a nossa cidade em zonas específicas. Aqui eu trouxe esse mapa que ele fala sobre algumas zonas específicas e aí tem legendas específicas para cada coisa. A gente tem a zona de qualificação urbana, que são as zonas com a coloração mais esbranquiçada, que são essas daqui. Zona de ocupação dirigida, zona de recuperação urbana, e cada zona tem um zoneamento específico. E aí vai de acordo com o zoneamento que eu fiz para essa minha cidade. De acordo com o plano diretor também. Quando a gente fala sobre coeficiente de aproveitamento e taxa de ocupação, a gente tem que levar em consideração cálculos específicos que são feitos para esse meu terreno. E aí quando a gente fala de coeficiente de aproveitamento, a gente tem que ver qual é a área total dessa minha edificação. Se a minha edificação só tem uma área só, se ela tem mais de uma área, se ela tem mais de uma edificação. E qual é a área que o meu terreno ele tem para ocupar, para alocar essa minha estrutura,
essa minha edificação. Deixa eu só mexer aqui no despertador, que ele vai despertar agora. Qual é a área total dessa minha edificação? Eu posso fazer cálculos específicos. A gente pode calcular dessa forma para saber o coeficiente de aproveitamento, mas a gente também pode descobrir a área total da edificação fazendo pegando o coeficiente de edificação e multiplicando pela área do terreno. E aí eu trouxe esses dois tipos de situações para a gente ver como é que funciona. A gente também pode descobrir a área de terreno e ter na área total da edificação também. Quando a gente fala sobre taxa de ocupação, a gente precisa saber qual é a área de projeção que essa minha casa tem ou essa minha edificação tem em relação ao terreno. E aí eu trouxe aqui uma definiçãozinha para a gente entender o que seria projeção da edificação. E aí a projeção é entendida como se fosse a sombra dessa casa, essa sombra desse edifício que ela faz em relação ao terreno, no momento de locar esse terreno. Quando a gente fala sobre gabarito e altura máxima, a gente está levando em consideração o que o plano diretor fala, qual é o código de obras que tem na minha cidade. E aí esse gabarito é como é disposto a minha estrutura, qual a quantidade de pavimentos que ela tem, qual é a altura máxima que essa estrutura minha ela pode chegar. Eu não posso chegar daqui na minha cidade e construir um edifício com, digamos, 300 pavimentos. Estou falando assim, exagerado, levando em consideração a informação tirada assim na hora. Mas aí todo o plano diretor ele tem nos seus códigos de obras também, tem a questão de qual a altura máxima para pavimentos. Quando a gente fala em recuo também, a gente tem que entender que o nosso terreno, às vezes, ele também, pelo plano diretor e pelo código de obras, precisa ter recuos específicos do nosso terreno. E aí, às vezes, a gente vê o terreno assim, a gente não pode construir, às vezes, o terreno todo. A gente precisa levar em consideração outras etapas também. E quando a gente fala sobre condicionantes do projeto arquitetônico e residencial, a gente tem que levar também em consideração o estudo do terreno, e aí nesse estudo do terreno a gente tem que se perguntar se o solo é forte o suficiente para segurar a construção, se a chuva ela pode encher ou enlamar esse ambiente, se ele sofre ação hidráulica, hidráulica e pluviométrica nesse meu terreno, se ele tem muito vento, se tem muito sol, se tem como é que eu posso alocar portas e janelas nesse meu projeto, levando em consideração outros fatores como conforto ambiental que a gente vai ver mais para frente. Se possuem árvores ou não que podem ser retiradas ou não. A gente precisa também analisar o entorno do terreno, se ele tem muitas casas próximas, se ele tem ruas muito movimentadas, se ele tem parques, se ele tem mercado, escola, se ele é um lugar silencioso ou não. Isso aí tudo a gente tem que levar em consideração na hora de fazer as condicionantes do nosso projeto arquitetônico. E aí isso tudo a gente pode atrelar lá naquele documento que a gente vai criar. A gente coloca todo esse tipo de informação que a gente tem. Por isso que as atividades, tanto a atividade mapa quanto a atividade 1, tem que ser feito com coisas da sua cidade, porque aí você vai saber se determinado bairro tem determinada característica específica. Tipo, acontece às vezes como em alguns outros locais. Eu vou levar em consideração o que acontece aqui no meu bairro. Por ser um bairro um pouco afastado, aqui é um bairro tranquilo, porém o bairro não, aqui a gente chama de etapas. As etapas que tem o meu bairro, cada uma tem uma característica específica. E aí, a característica que eu tenho na minha primeira etapa, que é a que eu moro, é diferente das características que tem na terceira etapa. E aí, vai levar em consideração os moradores que tem nesse ambiente, leva em consideração tudo que tem no entorno. E aí eu tenho que colocar isso tudo
lá na minha atividade. Eu tenho que colocar todas as características que eu sei daquele ambiente. Quando a gente vai fazer as nossas condicionantes do projeto arquitetônico, a gente também tem que levar em consideração a topografia que o meu terreno tem. E aí, para isso, eu preciso fazer um levantamento de terras. E aí, esse levantamento de terras é saber qual o tamanho que o meu terreno tem, se o terreno é plano ou inclinado. A questão do levantamento topográfico também entra. Se ele possui curvas de nível ou não, se ele possui inclinações específicas ou não, se ele tem rio ou não, se possui árvore ou rocha que pode ser removida. E aí vai levar isso tudo em consideração a topografia do terreno também. Pronto, quando a gente fala sobre condicionantes de conforto ambiental, a gente tem que levar em consideração os 3 confortos ambientais que a gente tem. Tem o conforto visual, conforto acústico e conforto térmico. A gente vai começar pelo conforto visual para explicar o que é que a gente precisa ter, levar em consideração. Quando a gente fala de conforto visual, a gente tem que levar em consideração a iluminância, se é suficiente ou não, se a distribuição dessas minhas luzes são boas ou não, se existe a ausência de ofuscamento, e aí existem outras condições que a gente precisa levar em consideração. E aí a gente leva em consideração o condicionante que a gente tem, que é os condicionantes, que é a intensidade luminosa, fluxo luminoso, luminância e iluminância. E aqui eu trouxe a definição de conceitos que tem para cada uma delas. Quando eu falo de conforto acústico, a gente tem que levar em consideração as frequências que são emitidas tanto por materiais quanto por agentes biológicos. Quando eu falo agentes biológicos, eu estou falando tipo animais, pessoas, esse tipo de agente biológico. E aí cada um emite uma frequência diferente e esse tipo de frequência emitida vai gerar em mim conforto ou desconforto. Digamos, se eu moro em um bairro muito agitado, se tem festa todo dia, digamos assim. E essas festas, elas geralmente acontecem com um volume muito alto, e aí a frequência emitida por essas festas pode causar desconforto em mim. Quando a gente fala de conforto térmico, aí vai levar em consideração as nossas escolhas, e as nossas escolhas em relação à temperatura, que a depender das nossas escolhas também vão influenciar no nosso conforto térmico, se vai ter conforto ou não. E aí, para a gente ver um pouco sobre conforto ambiental, lembra do site do Projeto, que ele fala sobre os tipos de conforto e quais são as estratégias que eu posso utilizar. E aí, há algumas estratégias que a gente tem que levar em consideração o clima que é vigente na nossa região. A gente precisa ver as variáveis climáticas que tem. A gente precisa identificar qual é o macroclima que eu tenho na minha região. Se ele tem características específicas, se eles não têm. O meso e microclima que tem, que são relacionados ao bairro e ao lote que eu tenho. Estudar quais são as melhores formas para ventilar naturalmente essa minha edificação. Verificar se incide ou não iluminação solar em determinados ambientes e qual é a frequência que incide essa iluminação. Quais são as escolhas que eu faço para os materiais que eu escolho para essa minha edificação também vão influenciar na questão de isolamento térmico ou não isolamento térmico. A gente precisa também compreender quais são as necessidades do meu cliente. A gente precisa levar em consideração qual é a sensação térmica que ele vai ter nesse ambiente. Quais são os hábitos e a cultura que esse meu cliente tem. E aí eu estava vendo um vídeo também, há um tempo atrás, que falava sobre uma família árabe que tinha vindo para o Brasil. Essa família é antiga, eu não lembro, até de um arquiteto famoso. Não estou lembrado qual é o nome dele. E aí na cultura deles, eles têm, na cozinha, eles têm 2 pias. E essas 2 pias, cada uma tem uma função específica. E as 2 funções
que são características de cada uma, não podem ser misturadas. Eles têm uma pia só para lavar carne e existe uma pia só para lavar louça. E aí, a cultura dessa família, qual é a cultura que ela tem, quais são os hábitos que ela tem, vão influenciar também na questão do conforto que a família tem. Qual é o consumo de energia que essa família tem para esses ambientes também vai influenciar na questão do conforto. Porque se eu tenho muita iluminação, essa iluminação ela gera radiação e essa radiação gera um desconforto térmico. E aí quando a gente fala quais são as aplicações e quais foram as estratégias que eu vou utilizar, vai de acordo com a escolha e a forma dos materiais. Qual o tipo de material que eu estou utilizando? Se eles ajudam a fixar o calor, se eles dissipam o calor mais fácil. Qual é a posição das janelas e aberturas que tem nessa minha casa? Se elas são feitas de forma estratégica ou não, também vão influenciar na questão do conforto ambiental do meu cliente. Quais são os tipos de sistema, se ele é sustentável ou não. E aí, se tem painéis solares, se tem sistema de aquecimento de água, se tem captação de água da chuva para reutilização ou não. E aí, essa apresentação a gente termina aqui. Espero que você tenha gostado de ver essas explicações, porque elas já servem para a gente ter uma base para as nossas escolhas. O que é que a gente precisa fazer nessas etapas de projeto.